Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 105. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. A gente pode colocar um fundinho bem baixinho. Beleza? Glória a Jesus. Quando vocês estiverem prontos, cada um dá um glória a Deus aí. Agora sim. Lemos então Salmo 105, do versículo 1 ao versículo 11. Amém? A minha versão é um pouquinho antiga. Pode ser que algumas palavras estejam estranhas, mas tenha na sua versão e acompanhe comigo. Amém? Renderei graças ao Senhor. Invocai o seu nome. Fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos. Narrai todas as suas maravilhas. Glorificai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e o juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Amém? Glória a Deus. Irmãos, agora que você vai colocar um fundinho ali, bem baixinho, e eu vou pedir para você curvar sua cabeça. Amém? Antes de eu orar, eu gostaria de fazer um pedido a todos vocês. Pessoal que fica na porta, por gentileza, se puder sentar, se puder vir para cá, eu vou agradecer, por favor. E vou pedir para os irmãos também evitarem de ficar andando. Se você já tem que ir no banheiro, já vai rapidinho, para todos nós desfrutarmos da palavra, amém? E às vezes a nossa ação, o nosso andar, o nosso falar, não atrapalhar o nosso irmão, amém? Glória a Deus. Então, curva sua cabeça nesse momento, vamos fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, Pai eterno, maravilhoso, estamos na sua casa e agora nós vamos falar da tua palavra. Nós queremos chamar a tua existência, a tua presença, para nós ouvirmos a sua palavra. Palavra que vem de ti, que não vem do homem, não vem de mim. Essa palavra o Senhor me revelou em oração, então essa palavra é sua, Pai. Não é minha, não há mérito nenhum meu aqui nessa palavra. E que o Espírito Santo agora tire todas as preocupações, todos os pensamentos, tudo que o diabo quer roubar agora em nome de Jesus. Que o Senhor possa travar no mundo espiritual para que eles entendam, ouçam e absorvam a sua palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode dar um forte aplauso a Jesus aí? Glória a Jesus. Os irmãos que sentou, não fica bravo comigo não, hein? O Espírito Santo quer falar com vocês, há necessidade de a gente prestar atenção, amém? Amém? Glória a Jesus. Irmãos, eu queria falar com você hoje sobre uma palavra que leva o título de um convite à lembrança. Quero convidar você a lembrar de algo. Alex, pode baixar mais um pouquinho no fundo, por favor. Deixa bem baixinho. E nesse convite à lembrança, eu vou trazer um pouco do contexto do texto que nós lemos, que é o texto de Salmos 105. E aqui o salmista, ele traz o povo de Israel uma lembrança do seu passado, um retrospecto daquilo que o povo passou. E para quem já conhece a história do povo de Israel, sabe que Deus fez uma promessa para esse povo, antes mesmo de ele ser um povo. Quando era somente Abraão, um homem, uma pessoa
normal, como eu e você, foi feito para ele uma promessa de um povo, de uma nação, de multidões que veriam a partir dele. Amém? Só que essa foi uma das promessas que Deus fez. Vindo às gerações, Isaac, Jacó, Deus prometeu para esse povo, quando esse povo começou a crescer, prometeu para eles a terra prometida, a terra de Canaã. Amém? E Deus faz uma aliança com esse povo, através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó. E Deus faz essa promessa. Amém? E eles começam a caminhar debaixo dessa promessa. Começam a caminhar debaixo dessa herança que a Bíblia diz. E o salmista aqui nesse texto, ele começa a relembrar, a levar o povo de Israel nessa ideia. E conforme ele vai falando, ele vai narrando os fatos, e ele chega em um homem que faz parte dessa descendência, que é José. Quem lembra de José aqui? José fez parte dessa descendência. E Deus, através de José, fez cumprir algumas coisas, encaminhou algumas coisas. Só que mesmo assim, depois de José, o povo de Israel foi escravizado e Deus ainda tinha promessa para o povo de Israel. Mas imagina você, escravo de um povo no Egito, porque aquela geração dos egípcios, ela já não lembrava mais quem era José. José, ele fez um trabalho excepcional, excelente, ajudou o povo de Israel, ajudou o povo egípcio, todo mundo ficou bem, mas imagina que passa 400 anos mais ou menos, já ninguém lembra mais quem era José, e o rei daquela época vê que o povo de Deus se multiplicava, crescia muito, crescia numerosamente, cada um tendo 6, 7 filhos, aquele negócio, e eles estavam começando a dominar o Egito. E o que acontece? O faraó decide escravizar o povo. Só que o povo ainda assim está debaixo de uma promessa. Amém? Amém. E eles continuam caminhando debaixo de uma promessa. Até que o Senhor concede a terra prometida e eles passam por todo esse período até chegar o salmista, poderia ser Davi, eu não lembro, não tenho essa informação, mas aqui alguém que já passou por todo esse período começa a contar sobre esses fatos. E o que ele diz? Ele diz para se alegrar, para ficar contente e para lembrar do passado, daquilo que Deus fez. Amém? E Deus, ele faz promessas ao seu povo. Ele sempre faz aliança com o seu povo. E ao mesmo tempo que ele fez promessas para o povo de Israel, ele fez promessas para nós. Amém? Fez promessa para mim, fez promessa para você, fez uma aliança para mim, fez aliança com você, e talvez tenha coisas que você seja herdeiro, tenha herança de Deus para você. Deus, ele faz promessa e aliança com o seu povo. Você é povo de Deus? Amém. Você é povo de Deus? Amém. Deus, ele faz promessa com o seu povo. Se nós lermos aqui o versículo 11, um pouquinho mais para frente, olha o que Deus fala para o povo dele, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles um pequeno grupo, pouquíssimo e forasteiros nela. Veja que o povo de Israel, ele estava em Canaã, e quando ele estava em Canaã, eles eram pouquíssimas pessoas, eram pouquíssimos números. Irmãos, muitas das vezes Deus vai nos prometer coisas, ele vai nos falar sobre coisas quando nós não temos nada, quando nós não somos ninguém, quando parece que a nossa vida, ela não vai chegar nesse patamar que Deus está falando. Até porque, se Deus fosse dar uma promessa quando tudo já está feito, não faria o menor sentido, não é verdade? Então veja, o povo de Israel era pequeno em número, não tinha quase ninguém. Como é que um povo vai ganhar uma guerra, vai conquistar uma terra,
vai fazer algo tão importante? Promessa de Deus feita. Aliança de Deus feita. E Deus, ele muitas das vezes vai nos colocar à prova. Ele vai dizer aqui no versículo 19, olha só o que está escrito. Versículo 19. Até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Ele está falando aqui de José. Ele está falando que José, ele foi um dos que fez parte da promessa de Deus para o povo de Israel. E ele carregava essa promessa junto, só que Deus colocou ele à prova. Deus fez ele ser preso, Deus fez ele ser tentado. Quantos de nós não estamos sendo provados por Deus? Pelas promessas que ele tem para nós. Tem coisas às vezes na nossa vida que a gente fala, Deus, como vai ser possível? E você olha para dentro de você mesmo e você vê que não há possibilidade. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando com vocês sobre algo material. Eu estou falando sobre algo espiritual. Tem muitos de vocês aqui que Deus tem uma unção muito grande para entregar. Tem algo muito especial para fazer. Só que você olha para você mesmo, você olha para o seu comportamento, você olha para quem você é e você diz assim, impossível eu ser essa pessoa. Impossível Deus fazer isso comigo. Impossível. Hoje, talvez, você seja o José que está sendo provado, que Deus está testando, e Deus manda tentações, talvez Deus te prenda de alguma maneira, talvez Deus te coloque à prova mesmo, para ver se você realmente é um cristão de verdade. Porque Deus tem algo especial para fazer com você. José, ele foi um governador de uma terra, ele foi governador de um povo, mas talvez o povo que Deus quer que você lidere, que você governe, não seja algo político, mas seja algo espiritual. Amém? Deus quer preparar você, Deus quer preparar vocês para serem líderes de pessoas, líderes. Como Pedro foi, o convite de Cristo, o convite de Deus, é para que vocês governem dentro dessa igreja, dentro dessa casa, no ministério de vocês. Esse é o convite. E Deus, ele tem promessa para cada um de vocês. Eu tenho certeza que aqui deve ter uns 4 que deve ser pregador, deve ter mais uns 5 líder de PG. Vocês têm promessa de Deus para a vida de vocês. E vocês estão sendo testados, vocês estão sendo provados, e vocês estão sendo forjados. Amém? Deus está preparando vocês para algo especial. E vocês estão caminhando debaixo de uma promessa. Só que nós não podemos deixar de acreditar e de crer. Amém? Se nós olharmos para nós mesmos como um povo pequeno e pouco número, sem muita disposição, sem muito ter o que fazer, como que Deus vai cumprir a promessa dele? Só que Deus, ele é fiel. Amém? Ele é fiel naquilo que ele faz. E nós lemos um pouquinho mais adiante que Deus, ele não só é fiel, como ele é improvável. Eu queria ler com você aqui o versículo 12 de novo. Olha só. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros naquela terra, ou seja, na terra de Canaã. Irmãos, Deus, ele cumpre o que ele fala. Se nós chegarmos aqui, não só o povo de Israel dominou aquela terra, como o povo de Israel foi o povo que Deus cuidou. Foi o povo que no deserto Deus não deixou que as roupas envelhecessem, Deus não deixou que eles perdessem a guerra quando eles chegaram a Jericó. Deus estava com eles. Deus, ele é fiel naquilo que ele cumpre. Amém? E Deus, ele é improvável. Por que ele é improvável? Porque ele tira do nada algo. Ele faz de você ser alguém que você não é. Porque Deus, ele é assim. Ele pega um povo que não tem a menor condição de ser um povo e torna um povo. Essa é a característica de Deus. É esse o nosso Deus que nós servimos. E agora eu queria te fazer um convite para você se atentar aos conselhos que o salmista deixa aqui. E esses conselhos, eles começam com nós lembrando das coisas que Deus fez. Nós não cantamos aquela canção agora há pouco, Bondade de Deus? O mesmo pedido que eu fiz naquela hora, eu quero fazer para você agora. Lembre-se das coisas que Deus fez por você. Lembre-se de quem você era antes do Evangelho. Lembre-se do que Deus fez na sua família,
na sua casa e em você. Irmãos, Deus aqui já fez muito por nós. Amém? Talvez alguns de nós estejam vivendo estágios da vida diferentes, onde Deus já cumpriu mais promessas, outros estão vivendo onde Deus cumpriu menos promessas. Mas Deus já fez muitas coisas por nós. Quantos livramentos nós já tivemos? Quantas vezes Deus trouxe uma palavra e falou com você sobre aquilo que ia acontecer, sobre aquilo que você ia passar? Quantas vezes Deus confortou o seu coração numa situação difícil? Quantas vezes um louvor fez toda a diferença? Nós temos muita coisa para agradecer ao nosso Deus. E o primeiro conselho do salmista é esse: nos lembrar daquilo que nós passamos e daquilo que Deus fez. Irmãos, eu queria entrar num outro campo agora, nessa lembrança, que é: quantos de vocês já desejaram e já receberam a promessa de ser batizado com o Espírito Santo? Vocês conseguem lembrar? Quantos de vocês já receberam a promessa de que pregariam, de que estariam aqui falando com autoridade da palavra de Deus? Quantos de vocês já receberam dons de visão, ou que receberam que teriam dons de visão, de cura, dons de falar em línguas estranhas? Eu gostaria que você lembrasse disso também, porque Deus está nos trazendo para esse lugar, um lugar mais espiritual do que material. Deus já fez muitas coisas por nós, mas está na hora de nós termos mais intimidade. E às vezes nós esquecemos das coisas que nós buscávamos antes. Irmãos, quantos de nós aqui fizemos orações e orações para o batismo com o Espírito Santo? E hoje nós não oramos nem o Pai Nosso. Quantos de nós aqui oramos para que Deus nos usasse na obra dele e hoje nós não oramos nem o Pai Nosso direito? Irmão, o Espírito Santo quer que você lembre daquele cristão que você era. O Espírito Santo quer que você lembre daquele cristão que você era. O cristão fervoroso que você era. Você lembra quando você tinha prazer em dobrar o seu joelho para orar? É uma lembrança boa do que Deus fez por você e estava fazendo. Lembre-se dos momentos em que você falou: eu vou fazer, eu vou começar, eu vou terminar, eu vou ir além. Quando você abria a Bíblia e você tinha prazer em ler a palavra. O Espírito Santo quer que você lembre desses momentos. Porque ele tem um conselho para te passar nessa manhã. E o conselho já está logo no capítulo 1, no versículo 1, que ele fala que é para nós nos alegrarmos no Senhor. E o outro conselho que ele dá, ele fala para nós buscarmos ao Senhor. Irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor de novo. Nós precisamos buscar ao Senhor de novo. Comece a lembrar daquilo que você tinha com o Espírito Santo. E ele está falando para você: me busca de novo. Constrói de novo. Se você sente que está derrubado, se você sente que está igual o povo de Israel lá, só o farelo, o Espírito Santo, ele quer te reconstruir de novo. Amém? Então comece a ligar o seu pensamento nessas lembranças de que tipo de cristão você era e comece a absorver esse conselho. Busque o Senhor e alegre-se no Senhor. Irmão, vai ter um versículo que fala o seguinte: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Irmãos, quantas vezes nós sentimos a presença de Deus? E quantas vezes nós nos acostumamos com a presença de Deus e paramos de buscar a presença de Deus? Ah, Leandro, que bênção que foi aqueles cultos. O Arthur sabe bem do que eu estou falando, no acampamento, aquele culto fervoroso, cheio da presença de Deus, um monte de jovens jogados no chão, a gente chorando, e o Espírito Santo se movendo. Irmãos, é perpetuamente. Nós temos que buscar isso todos os dias. Para alguns, acabou de acontecer, mas para outros aqui, faz anos, faz tempos que você não participa de um culto desse, faz tempo que você não sente a presença de Deus desse jeito. O Espírito Santo quer que você lembre.
desse momento. O Espírito Santo quer que você lembre para que você entenda que você precisa buscar isso todo santo dia. Busque o Senhor e o seu poder e a sua presença perpetuamente. Amém? Todos os dias. O Espírito Santo quer que você lembre daquilo de bom que Ele fez por você. E Ele quer que você volte a ser aquele cristão que buscava o batismo com o Espírito Santo, aquele cristão que queimava por Jesus. Porque, irmãos, o Evangelho, ele é constante. Ele é dia após dia. O Senhor, Ele faz uma coisa e amanhã Ele faz algo maior. E amanhã Ele faz algo maior. E Ele vai fazendo coisas maiores. Como está na passagem de Ezequiel, quando nós entramos no rio de Deus, nós vamos entrando e as águas vão chegando na canela, depois vão chegando na cintura, depois chega no ombro, depois nós estamos imersos pela água. Talvez você esteja num nível que nós não sabemos, nós não entendemos, mas nós precisamos ir mergulhando perpetuamente até que o Senhor venha. Se você está com água na canela, deseje estar com águas na cintura. O que significa essas águas? É o quanto você está imerso na presença de Deus. O quanto você está cheio do Espírito Santo. O quanto você tem sede de Deus na sua vida. Se você está com água na cintura, deseje estar com água nos ombros. Lembre de quando você desejava estar mais imerso no rio de Deus. Se você está já imerso, abra os seus olhos dentro do mar para ver o que Deus tem para você lá dentro. Irmãos, o nosso Deus, Ele é um oceano. Ele é infinito. Nós estamos vivendo só uma partícula, uma gotinha do que Ele tem para fazer no nosso meio. Só que muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, nós não nos alegramos. Como que pode nós estarmos dentro da casa do Senhor, não nos alegramos? O Espírito Santo quer que você lembre o que Ele fez por você. E o seu coração precisa se encher de alegria. Nossa, Deus fez tanta coisa por mim, eu preciso conhecê-lo mais, eu preciso conhecê-lo melhor. Eu preciso entrar mais fundo. Deus, Ele fez tanto por mim. Isso serve para cada um de nós, irmãos. Quantas promessas Deus nos tem para esse ministério aqui? Quanta promessa Deus não tem para esse ministério aqui? E às vezes nós ficamos insatisfeitos. E estar insatisfeito e estar conformado é diferente. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos gratidão pelo que Ele fez. E que nós continuemos buscando todo dia com fervor. Amém? E eu queria fechar essa mensagem lendo para vocês o último versículo desse capítulo, que diz o seguinte, versículo 45. Vamos ler do 44. Está dizendo assim, deu-lhes as terras das nações e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu vou traduzir para você. Deus fez tudo o que fez por eles, por povo de Israel. Deus fez tudo o que fez por você, não para que você fosse o bonitão, o bonzão, mas para que você guardasse a sua lei e para a sua própria glória. Amém? Irmãos, Deus, Ele depende de você, mas Ele não vai se mover de acordo com o que você acha, de acordo com o que você pensa, de acordo com o que você gosta. Deus, Ele te dá as coisas, Ele te proporciona momentos, Ele te proporciona experiência para a própria glória dEle e para que você obedeça mais, para que você siga mais, para que você tenha mais do amor dEle dentro de você. Não é para que você seja o super cristão poderoso que não peca, o super cristão que tem dons espirituais, é tudo para a glória dele. Amém? E o povo de Israel não foi diferente. A Bíblia está falando que Deus deu as nações para o povo de Israel, mas para que eles obedecessem para a sua própria glória. Irmãos, Deus, Ele quer nos transformar. Deus, Ele quer mexer no nosso interior. Mas nós precisamos desejar isso para se mover no que Deus está fazendo. Deus, Ele está trabalhando no nosso meio.
Estão chegando novas pessoas que precisam ser discipuladas. Estão chegando novas pessoas que precisam do nosso apoio. O Elias estava falando para mim, nós fomos lá orar e o demônio se manifestou. Cadê você? Pronto para a oração, para o combate aos demônios? Cadê você pronto para a pregação da palavra? Cadê você pronto para poder orar em línguas e ser edificado todo dia? Volte a buscar o batismo com o Espírito Santo. Volte a trazer aquilo que você tinha de melhor, aquilo que você desejava na palavra, para que o Senhor faça aquilo que Ele prometeu na sua vida. Amém? Amém. O nosso Deus, Ele é um Deus de aliança, mas às vezes eu fico pensando, e se José tivesse caído na tentação? E se Abraão não tivesse acreditado na promessa de Deus, que ele teria um filho? E se Jacó não tivesse deixado de ser aquele rolão que ele era? Irmãos, nós não podemos atrapalhar os planos de Deus. Deixa Deus cumprir em você o que Ele já tem prometido. Deixa Deus te transformar no cristão que você sempre quis ser. Tente não atrapalhar o Espírito Santo. Nós ouvimos isso no acampamento, Arthur? Não vamos atrapalhar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é educado, ele é ordeiro. Ele vai te falar aquilo que você está fazendo de errado, ele vai falar para onde você tem que ir, mas tem horas que você silencia o Espírito Santo. E você finge que o Espírito Santo não está falando com você. Você finge que o Espírito Santo não existe. Mas o Espírito Santo, a todo momento, ele está nos colocando no lugar certo. Amém? Não vamos atrapalhar o Espírito Santo, vamos deixar o Espírito Santo trabalhar, vamos nos alegrar naquilo que Deus fez e vamos buscar a presença de Deus continuamente. Amém? Glória a Jesus. Que essa palavra fique no seu coração, que você queire por Jesus a partir de hoje. Que você saia daqui firme e forte nesse pensamento de queimar por Jesus e trazer de volta aquele cristão que você era. Amém? Eu queria que você curvasse sua cabeça, nós vamos fazer uma oração. Nessa oração, você tem liberdade de pedir para o Espírito Santo lembrar você e você